TV PUC. Transmissão de pensamentos. Bem-vindos ao programa Pátio da Cruz, uma produção da TV PUC e do Núcleo Fé e Cultura da PUC aqui de São Paulo. Nosso programa tem por objetivo o diálogo nesse momento difícil e conflitivo da sociedade brasileira, onde a gente tem a necessidade de encontrar novos rumos e saber dialogar entre nós para encontrar esses rumos. Hoje nós vamos ter aqui entre nós a doutora Gisela Solimos e a professora Márcia Mussalem, que irão conversar conosco sobre o papel do terceiro setor nesse contexto atual. É um prazer ter vocês aqui conosco hoje. A Gisela é empreendedora social, formada em psicologia pela USP. Tem doutorado em psiquiatria e psicologia médica pela Unifesp. É gerente geral do Centro de Recuperação e Educação Nutricional, o CREN. Já coordenou projetos educativos e assistenciais no Brasil e em 18 países para o combate à desnutrição e à pobreza. Foi premiada como empreendedora social em 2011 pela Schaub Foundation e em 2012 pela Ernst Young. É a Choca Fellow, membro do grupo de estudos sobre nutrição e pobreza do Instituto de Estudos Avançados da USP, é do Conselho do Núcleo do Fé e Cultura aqui da PUC de São Paulo, diretora da Fundação APSE Brasil e membro do Conselho Consultivo da Aliança pela Infância. Participou do Fórum Econômico Mundial de Davos em 2015. Já a Márcia é professora aqui do COGEAI da nossa PUC, e do Programa de Educação Continuada da Fundação Getúlio Vargas, aqui de São Paulo. É graduada em Ciências Sociais pela Universidade do Amazonas, doutora em Serviço Social pela PUC. Integra o Núcleo de Estudos e Avanços do Terceiro Setor, o NEATES, aqui da PUC, e o Núcleo de Estudos de Aperfeiçoamento Marxista, o NEAM, também aqui da PUC. Publicou os livros Da Filantropia à Cidadania, Terceiro Setor, um ator estratégico para o desenvolvimento humano, e foi uma das organizadoras e autoras do Dicionário do Terceiro Setor. Colabora como colunista do Observatório do Terceiro Setor de São Paulo e foi colaboradora da página sobre empreendedorismo social do jornal Folha de São Paulo. Bem, caras Gisela e Márcia, quem conhece aqui a PUC, é o caso da Márcia, mas a Gisela conhece menos, sabe que o Pátio da Cruz é um grande claustro do antigo convento onde foi construído o campus aqui da Monte Alegre, e esse pátio é o lugar onde todo mundo se encontra aqui na PUC. É o território de encontro de todas as tribos, às vezes para brigar, às vezes para confraternizar, mas sem dúvida é um espaço de diálogo. E por causa disso nós demos para esse programa o nome de Pátio da Cruz, em homenagem a esse espaço da PUC e a esse espírito de diálogo que a gente espera que sempre exista na universidade. Bom, o nosso tema de hoje é o papel das organizações sociais ou não governamentais, as ONGs, ou, para usar um termo melhor, as organizações do terceiro setor, nesse momento de conflitividade objetiva na nossa sociedade, mas também agora de procura de novos rumos, novas alternativas que deverão chegar de um jeito ou de outro. Nessa perspectiva, então, discutindo o terceiro setor nesse papel, eu queria, para começar, Márcia, você como professora, usando o seu didatismo, desse uma rápida explicação para nós. O que caracteriza a ação das organizações do terceiro setor dentro da sociedade? Porque muita gente fala delas, ouve o galo cantar, mas muitas vezes a gente não sabe muito bem de onde ele veio. O que são essas organizações? O que as caracteriza para a gente poder entender qual é a contribuição delas para a sociedade e para o momento atual? Bem, primeiramente queria agradecer o convite. É um prazer estar aqui.
E as organizações do terceiro setor, elas são muito antigas, né? O que contempla essas organizações do chamado terceiro setor, as não governamentais, são as associações e fundações sem fins econômicos, sem fins lucrativos. Elas existem desde da colonização do Brasil, só que elas, no decorrer das décadas e da história, elas mudaram seu perfil. Continuam sendo sem fins lucrativos, mas não assistenciais e filantrópicas. Hoje, o papel dessas organizações, elas têm um papel fundamental na área social, na área pública, porque essas organizações têm um papel político muito importante, junto com as políticas públicas, e tem sido fundamental para enfrentar essas expressões contemporâneas, essas expressões das questões sociais contemporâneas, como o aumento da pobreza, da miséria, do desemprego, as questões ambientais, e elas são fundamentais ao lado dos dois atores, que é, na verdade, o Estado, né, e as empresas. Então, esse papel é fundamental, principalmente pós-Constituição de 88, que abre esse espaço para essas organizações atuando na área social, mas a finalidade delas é pública. São privadas, porém, são privadas, porém a finalidade é pública. Só para a gente entender bem aqui a questão, vamos supor, o que diferenciaria uma organização não governamental, uma organização do terceiro setor, por exemplo, de um sindicato, ou mesmo de um órgão público que executa uma função assistencial similar? Bem, nós temos dois marcos importantes. Aqui no Brasil, o Código Civil Brasileiro, que vai definir o que são essas organizações, o que contempla esse universo, que foi determinado em 2002, o Código, uma lei específica. A outra, 2002, foi a metodologia da ONU para o terceiro setor, que a ONU define qual é esse universo do terceiro setor a nível mundial. Então, a ONU define como associações e fundações. Alguns países incorporaram sindicatos, partidos políticos e a própria religião, a igreja, como o universo de organizações do terceiro setor. E aí deixou livre para cada país, com suas especificidades, Europa, Estados Unidos, enfim, Brasil, incorporar ou não. Aqui no Brasil, especificamente, o marco foi o Código Civil Brasileiro e a Constituição que vai determinar. Porque não deve ter uma finalidade classista, não deve ter uma finalidade como um sindicato tem, enfim, um partido tem, mas a finalidade dela é pública, não governamental e tem autonomia. Qualquer pessoa pode criar uma organização, uma associação ou uma fundação, contando que a finalidade seja social. Tá, ok. Gisela, e nesse perfil você é uma empreendedora social, uma pessoa que cria uma dessas organizações, gerencia uma dessas organizações. Que contribuição específica você acha que elas podem dar para o Brasil nesse momento? Por exemplo, fazer a pergunta de um outro jeito. Se o Brasil não tivesse organizações do terceiro setor, o que mudaria na nossa vida? Eu vou começar pela primeira formulação e talvez aí eu fale a segunda, porque acho que a segunda... eu queria também agradecer muito o convite, né? Acho que é um momento de conversa, de debate bastante interessante. E eu só posso falar a partir da minha experiência, né? Eu trabalho há 26 anos com má nutrição em pobreza, né? Em favelas e em comunidades. E há 22 anos eu coordeno, né, uma dita organização não governamental, uma associação filantrópica, que nasceu a partir de um grupo de amigos que estavam preocupados com o problema da desnutrição infantil. Então, na minha experiência, né, de vivência de associação, de terceiro setor, é um grupo de pessoas muito preocupado em responder a uma necessidade real, né? E eu acho que essa é uma das coisas que nos caracterizou e que permitiu o desenvolvimento, quer dizer, ser fiel a essa preocupação, ser fiel ao desejo de responder a pessoas que viviam a necessidade da desnutrição infantil, nesses, no meu caso, 26 anos de história, permitiu construir uma realidade que eu vi poucas vezes no mundo. Eu queria ilustrar isso com dois exemplos, né, para
porque é muito conteúdo, então eu vou tentar sintetizar, vocês me ajudam. Primeiro exemplo, nós somos um projeto que nasce ligado à Universidade Federal de São Paulo, e, portanto, fazemos pesquisa e ensino, né? E, num certo momento da nossa história, nós demos cursos de especialização. E sempre tivemos também alunos de graduação e pós-graduação, mas num dos nossos cursos, nós tivemos um médico pediatra que trabalhava numa das cidades da Grande São Paulo, e ele chegou no nosso curso dizendo, olha, eu estou aqui, mas eu estou praticamente deixando a pediatria, porque ele é um médico do sistema público, né, numa cidade satélite aqui da Grande São Paulo. Eu estou deixando, eu estou muito desanimado, nem sei porque eu fiz pediatria, não estou conseguindo realizar nada, ele realmente estava muito perdido. Ele fez o curso conosco, ele entendeu o problema da desnutrição, ele encontrou um lugar onde o desejo que ele tinha de trabalhar de uma certa forma, onde ele viu esse desejo realizado, onde ele viu que era possível fazer da forma que ele desejava fazer. E ele voltou para a cidade dele e fez uma revolução na cidade inteira em termos de uma abordagem nutricional. Então, para mim, é primeiro um lugar de esperança, onde a gente pode afirmar que é possível de fato responder a uma necessidade qualquer, no nosso caso, a desnutrição. Isso nos permitiu construir uma história que hoje... vou dar um outro exemplo. Nós sempre realizamos pesquisa e quando nós começamos o trabalho na década de 90, todos os artigos científicos diziam que era impossível recuperar, que a recuperação nutricional de uma criança desnutrida se dava pela relação peso para estatura, né? Que uma vez a criança estava baixinha, não tinha mais o que fazer. E pela forma como nós trabalhamos, estabelecendo uma relação de confiança com as famílias, tal, nós mantivemos as crianças mais tempo do que aquilo que era preconizado, né, no nosso serviço, e, com surpresa, vimos que elas recuperavam a estatura. E isso quebrou um paradigma mundial, não foi nacional, foi mundial. Isso mudou o conceito do que é desnutrição e do que é recuperação nutricional. Ainda está mudando. E a partir daí nós desenvolvemos uma série de outras pesquisas mostrando que se a gente não recupera estatura, quais são as consequências, e se nós recuperamos estatura, quais são os benefícios de fazer a recuperação de estatura. Então isso contribui, na minha experiência, o nosso trabalho tem a fortuna de ter uma integração atividade, atendimento, né, tratamento, pesquisa, ensino e multiplicação da experiência no Brasil e em vários lugares do mundo, mas principalmente por essa relação, acho, de intervir e querer conhecer sobre a intervenção, nós conseguimos sistematizar a nossa metodologia. E já desde 2003, junto com a professora Ana Lídia, que foi quem primeiro desenhou não, a gente copiou do Chile, né? Mas quem primeiro trouxe esse projeto, digamos, foi um projeto realizado com recurso internacional, que a gente construiu o primeiro CREM. Ela foi convidada pelo Instituto de Estudos Avançados da USP a coordenar o Núcleo de Nutrição e Pobreza, em função da experiência que a gente tinha no CREM. E desde então, já há mais de 10 anos, a gente tem conversado com o poder público sobre o que é desnutrição, quais são as estratégias de intervenção nutricional, quais são as estratégias de educação nutricional, através de encontros e seminários. Então, tentando resumir e responder numa frase, eu acho que, na minha experiência, as ONGs são um ponto de respiro, de esperança e de novidade. Porque, justamente, elas nascem abrem mão, as pessoas que se envolvem com as ONGs estão abrindo mão de uma série de coisas, né, para si mesmas, né. A gente ganha menos, né? A gente não tem lucro naquilo que faz, quer dizer, não estou construindo um patrimônio, eu estou dedicando a minha vida a responder a uma necessidade. E, portanto, eu desejo muito fazer isso. E, portanto, é um espaço que pode ser muito criativo e uma fonte de novidade. E é um espaço que pode mostrar para outros atores sociais, inclusive para o governo, né? Principalmente, inclusive para o governo, uma forma de trabalhar. E também é um espaço que, na minha experiência, chega em muitos lugares que o governo não consegue chegar, né? Por essa liberdade, é um espaço, digamos, mais livre de atuação. O que seria
da sociedade, ou do Brasil, não sei, sem as ONGs, eu não consigo imaginar. Eu imagino, a imagem que me vem é de um deserto, uma terra seca, né? Porque sim, porque, sei lá, se você pensa historicamente, eu não sou historiadora, vocês podem me ajudar um pouco mais, né? Quer dizer, a experiência de hospital nasce de pessoas que se preocuparam com os doentes, que antes ficavam na rua e que começam a coletar esses doentes e colocar num lugar para acolhê-los. Nascem de antigas ONGs de séculos atrás. Ou a experiência, por exemplo, do Programa de Saúde da Família, se inspirou num programa que foi iniciado por uma ONG, pelas Marcelinas em São Paulo, que é o Qualis, em parceria com o governo do estado de São Paulo. E curiosamente, na verdade, a pessoa que iniciou o Qualis foi uma pessoa que fez estágio conosco na universidade, quando a gente começou atuando na favela e desenvolvendo um modo de fazer intervenção em saúde em favela. Ela andando comigo na favela, uma médica, freira Marcelina, ela me perguntou, mas Gisela, isso aqui não pode ser um sistema de intervenção em saúde, uma proposta de atenção primária à saúde? Eu falei, pode, irmã, é só alguém querer fazer, né? Ela estava chegando do Canadá, né? Depois eu fiquei anos sem vê-la, né? Ela foi estudar, estava terminando sua formação em medicina. Depois eu ouvi falar do Qualis, né? E soube que era um programa desenvolvido pelas Marcelinas, que foi depois o que deu estrutura ao Programa de Saúde da Família, que é a base da atenção primária à saúde no Brasil. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas um pouco brevemente. Não, acho que não sei se quem está nos vendo se sentiu totalmente respondido, mas acho que você pelo menos deu bastante material para a gente continuar caminhando na resposta. Só complementando a Gisela, a sociedade civil, ela é super importante. É a base, né? Não é só a sociedade, o Estado, eu acho que todos os atores são importantes. E a sociedade civil não são só as organizações não governamentais, são os movimentos sociais, são os movimentos populares, isso faz parte da sociedade. É impossível uma sociedade não existir sem essa participação social, que é fundamental nas questões públicas, na resolução, na amenização da miséria, enfim. Eu acho isso fundamental e a sociedade é impossível o mundo existir sem essa participação. Ainda mais no momento contemporâneo que nós vivemos, tão nocivo, tão complicado, né? Uma conjuntura tão nociva a nível mundial. Então, sempre vai ser importante, né? Sempre foi, sempre será. Certo, mas aí tem alguma coisa que me parece que eu queria explorar mais com vocês duas, tá certo? Estou pegando alguma coisa que eu anotei aqui do que a Gisela falou, pedi para colocar. Você falou, Márcia? Falou, não, desculpe. Não é que você falou. Eu vi que você tem o título de um livro seu é justamente a questão da humanização, as ONGs, as organizações do terceiro setor, como espaço de humanização, certo? E o que me chamou a atenção na resposta da Gisela é que ela apelou, no bom sentido, apelou justamente para palavras que indicam uma riqueza humana. Ela falou em amizade, esperança, novidade, criatividade. São todas palavras que estão... nós não usaríamos essas palavras para designar instituições. Nós usaríamos essas palavras para designar pessoas, adjetivar pessoas. A contribuição da organização do terceiro setor passa muito por um fator de humanização que a distinguiria, talvez, de um mundo mais institucionalizado ou de uma política mais fria? Eu acho que passaria muito para transformação, desenvolvimento, políticas públicas,
direitos, democracia, cidadania. Eu acho que esse é o papel das organizações da sociedade civil. Além de tudo isso que Gisela colocou, que eu concordo, criatividade, são organizações, a sociedade é muito criativa. O Estado precisa das organizações, claro, é fundamental como um parceiro. Mas eu acho que nós estamos todos juntos para a gente pensar essas organizações além da amizade, além da solidariedade, além da humanização em si, mais organizações que podem contribuir para um projeto mais societário. Societário significa a gente pensar mais a nível de transformação, mais a nível da universalização, porque até então as organizações do terceiro setor, elas trabalham muito de forma, muitas vezes, fragmentadas, com projetos isolados, porque a própria organização ela tem uma determinada limitação. Limitação porque a sociedade civil atua em determinados públicos, com determinadas áreas, porque até então nós temos limitações por ser sociedade civil, organizações que atuam em determinada causa. Então, acho que esse papel da gente ultrapassar, ir avante e contribuir para um projeto mais societário está muito ligado a esse contato junto com o Estado, com as empresas, a gente pensar nessa relação mais intersetorial, mas com vista a uma transformação realmente societária, não só de um público, mas pensado de uma forma mais universalizada, não fragmentada. Eu acho que isso nós estamos caminhando porque os projetos são inovadores, são maravilhosos. Nós influenciamos, nós estamos aonde às vezes o Estado não chega, mas e aí, até onde nós podemos ir? Para poder pressionar, mobilizar, articular. Porque o terceiro setor é um ator político. O que nós fazemos é um ato político de transformação das crianças, da questão da fome, da miséria, enfim. Isso é um ato político. Esse ato político tem que ir além dos nossos projetos isolados, fragmentados. Não que isso não seja importante. Eu diria como o Estevão Mesaros, um marxista contemporâneo, que eu gosto muito dele, ele fala, são pequenas revoluções que estão sendo feitas. Isso que ela está fazendo, esse projeto inovador e outras organizações, são pequenas revoluções que são necessárias e que são importantes e que são fundamentais e devem ser enaltecidas. Mas a gente precisa chegar num projeto muito mais societário, nessas pequenas revoluções que estão acontecendo, que jamais devem ser jogadas fora. Mas a gente tem que pensar em algo mais para frente, porque até então a miséria está aumentando, a exclusão está aumentando, a gente vive um mundo extremamente complexo. E o terceiro setor, as organizações, elas são fundamentais como um ator político, não só as organizações, mas os movimentos sociais e as lutas junto com as organizações para poder a gente chegar num patamar de sociabilidade, de humanização realmente maior. Tá ok. Antes de continuar aqui, lembrar todos vocês, agora que já ouviram um pouco das nossas duas convidadas de hoje, que é possível fazer perguntas para elas através do nosso Facebook, Pátio da Cruz. Para quem estiver digitando aí, é importante avisar que o DA vem com DA maiúsculo, isso ajuda às vezes porque existem outras coisas que aparecem como Pátio da Cruz, por causa do local mesmo, tem muita coisa que acontece no Pátio da Cruz aqui da PUC. Então, se vocês quiserem, é só mandar a sua pergunta para nós via o Facebook, Pátio da maiúsculo Cruz. Bom, voltando aqui para a nossa conversa. Bom, aqui me parece que você começou a colocar, Márcia, o ponto onde a nossa discussão se torna mais quente, digamos. No sentido que me parece, por aquilo que eu acompanho do diálogo, do debate sobre terceiro setor, que o nosso grande problema é justamente esse. Como esse terceiro setor, que é particularmente fragmentado, porque é uma característica não só do terceiro setor, mas da nossa sociedade de hoje, é uma sociedade muito mais fragmentada, muito mais atomizada, ainda que muito mais interconectada, ou talvez justamente porque é mais interconectada. Como é que nós fazemos para que essa realidade fragmentada possa ser construtora de uma proposta de transformação da sociedade? E aplicando
para o momento atual. Como fazer no momento em que nós precisamos, por questões econômicas, por questões sociopolíticas, repensar políticas públicas, ainda que me parece que é mais ou menos o marco que a sociedade brasileira deixou claro para os nossos políticos hoje é que a gente quer um Estado que mantenha as suas políticas sociais,